E estamos ao vivo, acho que estamos ao vivo sim, não se assustem, nossa convidada chega em minutos. Sim, deixa eu só ver se estamos mesmo ao vivo. Sim, estamos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. E doutora Carolina Rocha já entra na sala. Estamos nos organizando aqui com as questões, né? Mas eu quero dar as boas-vindas a todos, todas e todos e agradecer a presença. Hoje vamos receber a deusa maravilhosa, a doutora Carolina Rocha, com quem eu tive o prazer de aprender e continuar aprendendo e estar juntas construindo. E que honra recebê-la aqui no canal. E quero dar as boas-vindas a todos e também já dar as boas-vindas aos novos membros do canal, avisando que aqui o Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros do canal, que patrocina as lives nos permite remunerar todas as pessoas convidadas, porque nós precisamos valorizar a pesquisa, as pesquisadoras e toda a produção de conhecimento, principalmente mulheres que não estão sendo reconhecidas como devem. Então, enquanto aguardamos a nossa convidada maravilhosa, a doutora Carolina, chegar aqui na sala, ela já está se organizando. Eu quero dar as boas-vindas. Olá, Larissa, maravilhosa, membro do canal. Dar as boas-vindas aos novos membros do canal desde a última live, né? Quero dizer muito obrigada e seja bem-vindo, Ren. José Carlos Acias, que reativou sua membresia. Nilson Sene, que reativou sua membresia. Ricardo Queiroz, seja muito bem-vindo. Pedro Paulo Fraga, seja muito bem-vindo. Malateca Autismo, gente. A Luanda, que é a psicóloga, que faz diagnósticos em adultos, que vai estar conosco dia 29 aqui numa live, se tornou membro aqui do canal, faz parte agora do Espaço das Deusas. Seja muito bem-vinda. E Stefano reativou sua membresia. Muito obrigada por todo o apoio. E a partir de vocês, membros do canal, membros do canal, do Espaço das Deusas, que nós podemos ter momentos como esse, que vamos receber em minutos a doutora Carolina Rocha. E para introduzir, né, este assunto, Bruxas Pretas e seus ensinamentos, eu quero ler um poema que a doutora Carolina enviou para que eu pudesse escolher e ler aqui no início, até que ela entre na sala, né? E eu quero ler a Longa História. Trazemos mulheres de outros tempos na fala, uma intrépida dicção nos afaga. Há mais nós do que solturas em nossa conexão afiada. Pensou que estivéssemos mortas? As nossas histórias são nítidas, ainda que subestimadas. Vivemos na combalida, memória de luta das nossas antepassadas. Nossa feitiçaria é sagrada. Mandinga boa é aquela que vinga. Nos recusamos a abolir a raiva. Seremos as loucas, fortemente armadas e amadas pelas outras tantas que se sentirão chamadas. Vamos recomeçar a estrada, voltar ao centro da encruzilhada, com pele de búfalo, espelhos e adagas. Em nossos ventres há mais vontade do que medo, e nem poderia ser diferente. Nossa responsabilidade é arar a terra e espalhar as sementes. Somos fêmeas matriz, cheias de garras, gritos e dentes. Esse é um dos poemas maravilhosos da doutora Carolina Rocha. Aqui, deixa eu ver. Ah, que maravilha, Larissa, é isso aí. E vou ler um segundo poema que ela me passou aqui para introduzir, né, a nossa live. E minha mão não sairá impune. Eu trago feitiços de outros tempos, entre os dedos e os fios de cabelos crespos e avessos, as suas medidas branco-educativas. Eu sou a minha própria bússola.
Meus arquétipos na família sempre foram o de ovelha negra, descompreendida e bruxa. O maior medo de todos é que, ainda adolescente, aparecesse grávida. A prova final da sentença, que já carregava na pele como marca de nascença. Puta, vadia, macaca, e perdida mesmo, fui traçando outras linhas, para além do buraco raso dos estigmas. Aos 13, taquei fogo em uma Bíblia. Com 15, conheci as donas ciganas, Cigana e Maria Padilha. Curei uma linhagem inteira de mulheres e nem sequer sabia. As pretas herdeiras da magia que nos protegeram do extermínio racista. Sobrevivemos para contar a história, e não só a feiticeira que me habita. Essa é a maravilhosa doutora Carolina Rocha, que fica para quem quer já ir seguindo até ela chegar aqui, vai lá no Instagram e já segue Dandara Suburbana, que é @Dandara Suburbana. Eu vou colocar na descrição aqui da live, né? Para vocês seguirem. Ela é escritora, historiadora e idealizadora, né? A Tarefa Palavra Terapia. E lembrando que dia 30 de abril vai ter o curso Bruxas Pretas, entre o racismo e a resistência, e você pode acessar as inscrições pelo link da bio de Dandara Suburbana, que é o Instagram da doutora Carolina Rocha, né? Eu vou colocar esses dados, né, aqui na descrição da live, para que vocês tenham como acessar, né? Então, eu vou colocar aqui, já está na descrição, inclusive, o link para você do Instagram, para que lá na bio do Instagram da doutora Carolina, você pode fazer a sua inscrição para o curso Bruxas Pretas no dia 30 de abril, tá? Importantíssimo. Deixa eu, enquanto ela chega, deixa eu ler o terceiro poema que ela me enviou, que ela só me mandou um texto maravilhoso, né? Eu estou tão feliz, eu preciso dizer que eu estou extremamente feliz que nós vamos recebê-la aqui, e principalmente porque esse canal é um espaço de construção de conhecimento, e conhecimento fundamentado, interdisciplinar, e principalmente reconhecendo os vieses das pesquisas hegemônicas. Não existe pesquisa imparcial, não existe neutralidade científica. Então, nós precisamos começar a nos atentar para os discursos hegemônicos, para a norma, aquilo que se diz norma, aquilo que se diz padrão, e entendermos que aquilo que é hegemônico determina o espaço que as outras pesquisas vão ter. E é por isso que alcance não é sinônimo de profundidade. E nós estamos aqui para construir conhecimento, para trazer pesquisadoras incríveis com seus trabalhos maravilhosos, e principalmente criarmos essa comunidade de apoio mútuo, que é o canal, e a comunidade de membros do canal, que é o Espaço das Deusas, com muito conhecimento, com muito material. Lembrando que todo último domingo do mês tem sorteio de livros e cursos para vocês. Então, enquanto a doutora Carolina está se preparando para entrar na sala, eu quero ler o terceiro poema dela, tá bem? Eu trago o ouro, não aquele que sacia sua sede de roubo, origem de feridas ancestrais que ainda marcam meu rosto, em repetido banzo, como sulcos mais profundos do que as minas cavadas até o centro da terra. Eu trago o ouro, ignorado pelo seu imaginário, egóico e binário. Sim, eu tenho poder. Não o que te possibilita oprimir e excluir, mas o suficiente para você me temer. A minha força não vem do saque,
eu aprendi a fertilizar o solo. Sou de um reino comandado por rainhas, mulheres armadas em abundância, com facas, espelhos e espadas, e com disposição política muito afiada. Você olhou e não entendeu nada, por não dominar nossa magia. Vociferou: diabas! Para nós, o seu exorcismo é piada. Você me devora, mas esquece que será preciso engolir a fúria de grandes senhoras, ventres do mundo, moto contínuo da semente. Sou carne bruta, enervada por lampejos de fogo, filha de muitas donas. Minha extensa família tem padilhas, molambos, farrapos e ciganas. Legiões de grandes damas, arrebentando correntes, com gargalhadas soltas e sangue nos dentes. Numeroso exército de rosas, marias e meninas, forjado em cachoeiras, rios, raios e lamas, ouro vertido em vermelho rubro, batizado com mel, dendê e marafo, unhas afiadas na direção do seu pescoço. É bom você estar atento, moço, pois estalando osso por osso, osso por osso, não será pequeno um estrago. Carolina Rocha, Dandara Suburbana, não esqueçam de e olha a deusa chegando aí. Seja bem-vinda, maravilhosa. Oi, minha querida, boa noite a todas as pessoas. Ai, que bom que você está aqui. Olha, sinta-se em casa, o canal é seu, é sua casa, é casa de todas as bruxas maravilhosas, mulheres guerreiras pesquisadoras de valor que têm construído e destruído muita voz patriarcal e hegemônica, e é para isso que estamos aqui, para construir conhecimento. E olha, sinta-se em casa, tá? E é uma grande honra de coração. Sou sua aluna desde o curso que conheci seu trabalho e fiquei assim. Eu precisei me curvar ao seu conhecimento, porque eu fiquei assim, sem palavras, tá? Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite. O canal é seu, o Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros, é seu espaço. E o pessoal já está prontinho aqui para te ouvir. Muito obrigada, querida. Boa noite, Ângela. Muito bom estar aqui com você. Agradecer mais uma vez, né, o convite para poder adentrar aqui na sua comunidade, né? Que é isso que a gente forma, né? Comunidades aí, com encontro, né, de pessoas dispostas a trocar saberes, ideias, energias, movimentos, axé, né? Então, desde já, peço licença para adentrar aqui, para chegar nesse espaço bonito que você construiu, cumprimentando a todas as pessoas que nesse momento também tiraram aí seu precioso tempo, sua noite, né, para nos ouvir, para estar comungando aqui com a gente. Então, muito obrigada pela presença. Só faz sentido os nossos trabalhos se eles podem promover trocas, né? Então, só faz sentido no coletivo. Sem essa coletividade, não tem promoção, né, de saberes, não tem trocas, não tem pessoa que se ergue aí para expressar suas vozes, diferentes vozes na multidão. Então, queria reafirmar isso primeiramente, dizer que é uma honra para mim. Hoje é quarta-feira, né? Eu sou uma mulher de terreiro. Hoje é dia de Xangô, que é o orixá da palavra ética, né? E numa sociedade com tantas distorções, né? E com tantos estereótipos, tantas violências, né? Com as nossas tradições de matriz africana, de matriz afro-indígena, né? Enfim, qualquer voz, né, que de alguma forma ofereça aí resistência ou ameaça, né, ao controle vigente, às estruturas de poder, né, vigentes que lucram aí, né, em cima, né, do desconhecimento, da violência, da exploração, qualquer uma dessas vozes sempre vai ser considerada um problema, né?
E é disso que surge também a perseguição às bruxas, né? Então, a bruxaria, é preciso que se diga, né? Porque a gente fala de bruxaria, tem tantos estereótipos, tem tantas fantasias, né? O imaginário da gente é povoado aí de informações distorcidas, mentirosas, né? Incompletas sobre as bruxas. Então, é preciso dizer que falar de bruxaria, e é por isso que a gente está aqui hoje, né, para falar dos saberes das bruxas pretas, é a gente falar de política, né? De política de que forma, né? Uma política que é a do cotidiano, né? Que é a da nossa subjetividade, que é do nosso fazer diário da vida, né? Então, a política, ela permeia tudo que a gente faz, né? A política não é só o partido, o Congresso, as assembleias legislativas ou as câmeras. Política é estarmos aqui entre mulheres, entre pessoas pretas, entre pessoas LGBTQIAPN+, entre pessoas abertas a trocar saberes, né? Falando sobre a construção da sociedade brasileira, né? E compartilhando saberes, ideias, dúvidas, provocações e afetos. Isso é político. E falar de bruxaria é falar de política, porque é falar de poder, né? Desde os estereótipos, né, Ângela, que a gente tem sobre as bruxas, aquelas imagens, né, fantasiosas e reais, né, de ficção, né, que traz a imagem da bruxa como aquela figura grotesca, o nariz enorme, aquela mulher feia, velha, no meio da floresta, né, isolada, né, com um caldeirão, que come criancinha, que faz orgias, né, que é canibal, né, enfim, que faz pacto com o diabo, copula com ele, né? Enfim, a gente tem aí uma série de imagens desse lugar das bruxas, né? E a gente tem uma outra, né? As outras histórias sobre as bruxas, que são de mulheres comuns e, ao mesmo tempo, extraordinárias, né? Como cada uma de nós, na vida, né? Fazendo política do cotidiano, disputando espaços de poder, né, reproduzindo seus rituais de medicina ancestral, com imenso conhecimento sobre ervas, sobre raízes, sobre folhas, né, sobre mediunidade, sobre espiritualidade, né, partilhando aí seu poder com outras mulheres, reclamando, né, das injustiças e desigualdades da sociedade e procurando, né, também espaços de poder onde pudessem mediar, né, conflitos, né, indecisões, né, enfim. E também toda a sorte aí de sentimentos que são tão humanos, né? Emoções com amor, a raiva, a saudade, né? Se a gente fala do Brasil, porque eu acho que a gente fala muito pouco de bruxaria no Brasil, o imaginário que a gente tem sobre bruxaria é de uma Europa nórdica, né? Que são aquelas mulheres branquíssimas, alvas, não é isso? Quase iguais a ninfas, né? Tem esse imaginário da ninfa, né? Que é aquela mulher branquíssima, magra, esquálida, né? De cabelos longos, loiros, que dança pelada na floresta, né? Ou com roupas que se movem com o vento, em roda, enfim. E que está lá praticando seus rituais, sua magia, em rodas secretas, né? Em círculos secretos. Quando a gente vai para a história, para os documentos que a gente tem mulheres, né, consideradas bruxas, né, chamadas e designadas como bruxas, que estão na vida, nas cidades, que estão no campo, que estão nas fazendas, que estão disputando espaço, que estão lutando por uma transformação, né, social, racial e de gênero efetiva na sociedade, que estão trazendo ideias, né, ideias revolucionárias aí para o campo político, para a vida social, para a medicina, para a física, para a biologia, para a matemática, né, importante que se diga, e que não se submetem, né, a um controle patriarcal, misógino, racista, né, de uma sociedade monárquica, né, de uma sociedade colonial, né, e que estão aí reclamando sua existência. Então, na verdade, quando a gente vai olhar para os documentos, né, e é importante dizer que grande parte dos documentos que a gente tem são os documentos que perseguiam as bruxas, né,
Então, eles são documentos que a gente olha sempre com muito cuidado, né? Porque os documentos que foram preservados, que foram escritos, né, com a letra caligrafada lá no papel, redigidos, né? E considerados oficiais, e, portanto, são também os que vão para os arquivos, né? Para os arquivos públicos, para as bibliotecas. Eles são documentos em que a gente vê mulheres comuns, a gente vê as nossas ancestrais, a gente vê as nossas avós, a gente vê nossas bisavós, a gente vê as mulheres que nos cercam, que fazem parte do nosso passado, presente e futuro, porque é isso também, a bruxaria ela foi sendo, essa acusação, né, essa criminalização da bruxaria foi sendo reatualizada ao longo do tempo, tanto é que você tem agora no século XXI, por exemplo, doulas sendo chamadas de bruxas, porque fazem um parto humanizado e natural. Olha que coisa louca que a gente tem nesse país, né? Um parto natural. É preciso ter alguém para fazer um parto natural. O natural se torna sobrenatural. Então, a pessoa que faz algo que é natural, ela é considerada um problema, uma ameaça, um espanto. E você precisa, enfim... isso é até comercializado, né? Coisas que estão na nossa medicina ancestral, assim, que estão na nossa história. Muitas de nós aqui hoje, por exemplo, podemos ter nascido de parteiras, por exemplo. Parteira é uma profissão, inclusive estou falando das parteiras porque grande parte das mulheres processadas por bruxaria e feitiçaria tinham essa profissão, eram as parteiras, né? As parteiras foram quase exterminadas na Europa, né? E as parteiras foram uma ameaça, foram perseguidas. Por que as parteiras são perseguidas? Imagine vocês, a gente está falando de uma época em que a Europa, e eu estou recortando a Europa, né? Porque a gente está falando de um contexto específico, essa Europa da Idade Moderna, né? Europa lá do século XV até XVIII, XVI até XVIII, é uma Europa que não tem um conhecimento avançado de técnicas medicinais, né? De informações sobre o corpo humano, né? Então, assim, de instrumentos e ferramentas que facilitem os cuidados com o corpo humano. A Europa, porque sabemos que outras civilizações indígenas, as mais diversas etnias e populações africanas, né? Lembrando que a África é um continente imenso, nós temos também diversas civilizações asiáticas, orientais, enfim, já tem técnicas muito avançadas para o cuidado com o corpo, né? Para lidar, inclusive, com gravidez, com parto, né? Então, outras sociedades já têm isso, mas a Europa não, né? Por isso, quando a gente fala que a Europa roubou, subtraiu, né, se apropriou de grande parte dos conhecimentos produzidos em outros continentes do globo terrestre, isso é muito real, né? Grande parte, né? Eu vi que você estava lendo um poema meu que eu falo: a minha força não vem do saque, eu aprendi a fertilizar o solo. Então, a Europa tem um comportamento e um movimento em relação às outras civilizações, aos outros continentes, né? O continente europeu, que é o do saque, né? Que é o da retirada, que é o da apropriação, que é o do roubo, o que é completamente contra a lógica de Exu, né? Para nós, né? Que de alguma forma, né? Mantemos tradições aí do tronco linguístico iorubá aqui no Brasil, né? Que é, por exemplo, o Lequeto e diversas outras manifestações, porque a gente tem realmente uma confluência, né? Como diria nosso mestre Nego Bispo, né? Antônio Bispo dos Santos, de saberes no Brasil. Nós temos uma profusão de saberes, é um caldeirão, né, de saberes, que não são todos iguais, que não têm todos o mesmo poder, né? Então não é tudo igual. Então o Bispo criou esse conceito da confluência para dizer que nem tudo que se mistura se ajunta, né? E nem tudo que se ajunta se mistura. Ou seja, você tem culturas e tradições que entram em contato, mas não necessariamente elas estão fazendo trocas, que às vezes uma está hierarquicamente muito superior à outra. Eu falo muito sobre isso, Ângela, em relação à escrita, por exemplo, né? A gente tem uma sociedade em que a escrita ela é colocada para o Ocidente europeu, tá? A escrita é colocada num lugar de superioridade à oralidade, por exemplo. Sim. Então, quando a gente aprende na faculdade que os povos de matriz afro-indígena são povos de poder da oralidade, eu fiz história, na minha grade tinha uma disciplina chamada História Oral. O que é a história oral? É dizer que essas culturas e civilizações elas têm oralidade. Só que a oralidade e a escrita não são colocadas no mesmo lugar. Não é como se tivesse o mesmo poder, né? A universidade, eu fico brincando dizendo que se fosse bom, era não uni, né? Não universidade. A universidade que também se auto-intitula de ensino superior, ou seja, tem um ensino que é inferior. Porque se tem superior, a única certeza que a gente tem é que tem também o inferior, né? Então, o ensino superior, ele vai dizer para a gente que nós somos povos de força da oralidade
e que eles são detentores da escrita. E aí, lá no século XIX, filósofos como Hegel e vários outros estão dizendo o seguinte: os povos africanos não têm memória, não têm história e não têm escrita antes do contato com os europeus. E aí eles vão dizer que nós somos ágrafos, ou seja, sem grafia. Como que nós somos povos sem grafia? A gente desenha o próprio corpo, a gente guarda, resguarda no nosso próprio corpo nossos repertórios de memória. É o corpo que conta a história. Você vê quando uma pessoa, quem disse isso não fui eu, foi uma intelectual que eu amo, que é a Leda Maria Martins, professora em Minas Gerais, e a gente guarda no corpo. Ela estava, Leda pesquisou as congadas mineiras, dizendo assim, como que não tem grafia? A grafia é o próprio corpo. O corpo, a gente faz incisões no corpo, né? A gente faz escarificações no corpo, né? Que vários povos fazem, que é um corte superficial, né? A nível da derme, muito mais superficial, por exemplo, do que a nossa tatuagem, né? Sim. Muito mais superficial, por exemplo, que furar a orelha para botar um brinco. Uhum. E por que eu estou falando das escarificações? Porque agora, no STF, há pouquíssimo tempo, nós estávamos lá no banco dos réus, enquanto povos de terreiro, por causa das escarificações. Como se a gente produzisse tortura nas pessoas, como se a gente estivesse, enfim, torturando as pessoas por alguns terreiros fazerem os seus cortes rituais. São pequenos cortes, tracinhos, né? Que são feitos geralmente no braço, mas em outros locais do corpo. Isso é história, isso é memória, isso é grafia. Quando a gente vem assim no... Ai, obrigada, meu bem. Aí, ó, vários povos africanos que têm essa tradição, né? Você marca, né, o corpo, né? Isso conta uma história. Cada escarificação é uma história. Como também as pinturas, né? Que são as pinturas ritualísticas, né? Os povos indígenas, nós temos muitíssimos, que são pinturas feitas com materiais da natureza específicos, que inclusive protegem o corpo, né? Não é só estética. Não é igual a tatuagem, que muitas vezes a gente faz por uma estética. Mas tem um sentido ali espiritual, de uma proteção espiritual, mas eles também contam história. Isso também é escrita. No terreiro, a gente faz, por exemplo, tem algumas entidades que fazem o ponto riscado. O que é o ponto riscado? Que a entidade diz que ela está ali, né? Que é o que comprova que aquela entidade está ali. Cada entidade tem o seu ponto riscado. Quando a entidade risca um ponto no chão, isso é escrita. Quando a gente encontra aquelas cavernas, né? Aí vem o pessoal, né? Os paleontólogos, etc., para a televisão dizer: foram achadas figurinhas rupestres em caverna. Isso é escrita, é texto, é história, é livro. Só que nem todo mundo guarda sua memória em letra, caligrafada no papel. Nem todo mundo faz isso no papel. É a própria natureza que vai contando a história. Natureza, nós, porque nós somos natureza. Natureza, as pedras. Natureza, as árvores. Natureza, o tempo. Natureza. E quando a gente se movimenta o nosso corpo, a gente interfere na natureza. E a gente conta história na natureza, né? Então, são povos que têm outras maneiras, né, de contar história. Quando alguém... As nossas avós... Nós temos uma tradição forte aqui no Brasil de contação de história, né? Nós temos as nossas avós, as nossas bisavós, um tio, uma tia, que é aquelas pessoas que param uma roda, para uma festa, para um evento, para contar os seus causos, né? Quando está contando o caos, você vê que a pessoa não conta só um caso assim, tipo, então no dia tal... gesticula, cospe, grita. Se alguém morre, né? Se joga no chão, se tem um tiro, abaixa, sobe numa mesa. Isso não é oralidade apenas, gente. Isso é um conjunto de habilidades, né? É um corpo em performance. Sim. É oralidade, é corpo, é energia, é movimento, é uma arte que está ali para contar a história. Então, para além da gente ter vários registros escritos na África, por exemplo, né, que a gente tem as bibliotecas mais antigas do mundo, se a gente for olhar para o Egito Antigo, enfim. Para além de tudo isso, porque a gente também teve algumas civilizações, letra caligrafada no papel, mas para além disso, é a gente pensar em abrir as nossas possibilidades, e abrir. Escrita não é só papel, escrita não é só arquivo imóvel de palavra. Porque o que é uma biblioteca? O que é um museu? O que é um arquivo público? É um arquivo estático. É um arquivo sem movimento. O que torna aquilo em movimento? São as pessoas.
Se a gente não for lá visitar o museu, se a gente não for apontar o dedo, dizer que não gostou, dizer que gostou, se a gente não for lá olhar uma instalação, interagir com ela, né, que tem algumas que são interativas, não tem movimento. Somos nós que causamos, fazemos o movimento. Para outros povos não faz sentido nenhum, por exemplo, você ter um arquivo parado de texto. Não faz sentido. Faz sentido, sim, você ter cerimônias e rituais em que as pessoas são convidadas a dançar. E dançando, elas vão movimentando, escrevendo, inscrevendo, criando memórias, né? Interferindo na realidade. Só que a gente é fruto de uma história única, né? Como diz lá Chimamanda, nossa escritora incrível, fantástica, Chimamanda, que ela vai dizer assim, olha, o que esperar de uma sociedade que tem como princípio uma história única de mundo? Uma história única não vai dar conta de todas as nossas existências, de jeito nenhum. E muito menos no Brasil, um país entrecortado, recortado, né, e atravessado por civilizações muito distintas, que têm semelhanças também, e que estão nesse país aqui, convivendo não de forma pacífica, não sem violência, né, não sem opressão, mas que disputam espaços políticos nesse território. Algumas com muito mais poder do que as outras, por exemplo, a cristandade, o cristianismo, tem muito poder na sociedade que a gente vive, né? Inclusive, grande parte do poder hoje que a Igreja Católica tem é na América Latina. Não é à toa que a gente tem um Papa, né, que está aqui na América. Hoje, grande parte do poder da Igreja vem da América. A Europa, a maioria é ateia. Você chega na Europa, mesmo que a primeira vez que eu fui em Portugal, eu tomei um susto. Eu achava que ia encontrar em Portugal, no meu imaginário, né, um monte de igreja, um monte de carolas, senhorinhas. Quando eu olho, as igrejas são decoração, assim, são arte, são história, né? Óbvio, né? Conta uma história. Mas as pessoas, a maioria, ateias. E aí eu falei assim, gente, é a gente aqui na América Latina que tem rituais, cerimônias, devoções que mobilizam milhares de pessoas, né? Em torno, por exemplo, de um santo como São Jorge. Em torno, por exemplo, do Ciro de Belém. O Ciro, né? Então, o que é aquilo? Então, a gente tem festas em torno de Nossa Senhora Aparecida, que a gente tem uma basílica, a gente tem um território para Aparecida. Aparecida é dona de terras no Brasil, né? Então, olha que coisa, né, que a gente tem em torno de São Sebastião, que é o padroeiro aqui do Rio de Janeiro, apesar da devoção a São Jorge ser muito mais, enfim, popular, muito maior, com muito mais festa. E aí, quando a gente olha para esse catolicismo popular, ele é muito diferente das regras dos dogmas da igreja. E isso, obviamente, incomoda a igreja, né? Eu pesquisei um tempo São Jorge, porque eu tive uma orientadora na graduação e no mestrado, que é a Georgina Santos. A Georgina é uma pesquisadora da história de São Jorge. E aí eu fui pesquisar São Jorge, né, provocar. A igreja tentou descanonizar São Jorge um monte de vezes, porque achavam uma palhaçada, uma loucura. O que se promovia em nome do santo aqui nas nossas terras, né? E é óbvio que a igreja não teve poder de descanonizar São Jorge, porque tem uma questão, né? Eu sempre falo isso. Quando eu falo de cristianismo, e vou falar muito, né, aqui nessa live, comentar, uma coisa são as instituições, as pessoas, os dogmas e as escritas, as narrativas produzidas por esses espaços, com suas regras, com suas reproduções de violências e preconceitos, né? Com suas exclusões, com seus privilégios, com a sua manutenção de poder, com o seu lucro, né? Com certeza. Outra coisa são as pessoas. As pessoas, elas se movimentam muito mais rápido que as instituições. As pessoas são muito mais subversivas, né? Não à toa, grande parte do que a gente chama de resistência negra no Brasil são as irmandades religiosas, né? Então, por que as irmandades religiosas tiveram tanto poder, por exemplo, para a luta abolicionista? A gente está falando de pessoas pretas que, por dentro da igreja, cavaram brechas para questionar a própria igreja, que, afinal, a igreja era uma das grandes detentoras de terras e de escravos no Brasil colonial. Sim. Afinal, não teria escravidão sem catequização. Só tivemos escravidão porque teve catequese, né? Então, o projeto da escravidão transatlântica negreira era um projeto que previa a conversão de almas, de mentes e corações. E por isso é tão eficaz o racismo. Porque não se trata apenas das estruturas ou das instituições.
O racismo atravessa as nossas emoções, o nosso desejo, a nossa subjetividade, a nossa forma de sentir. É muito mais profundo, muito profundo. E por isso tão difícil da gente conseguir combater, lidar, né? Então a pessoa fala assim, eu não me atraio muito por gente preta. Aí você fala, ué, mas amor, porque a gente também trata amor como se fosse algo abstrato, né? Amor não é algo abstrato, né? Salve essa gente preta produzindo teoria como Bell Hooks para dizer para a gente que o amor é uma prática política. Nós somos ensinadas a amar de determinada maneira. Nós, mulheres, sabemos muito disso. Sim. Que nós somos oprimidas, nós temos uma quantidade imensa de trabalho não remunerado que nós ofertamos à sociedade, que é o trabalho doméstico, que não tem divisão desse trabalho, a gente sabe disso, até mesmo, né? Os homens mais bem intencionados e, enfim, mais abertos, não é a mesma coisa. Uma mãe, uma pessoa que gesta, engravida e pare, não tem as mesmas responsabilidades da pessoa que está ali num lugar, né, notadamente os homens cis, num lugar apenas da paternidade, porque a paternidade é alçada a paternidade um lugar que ele é quase acessório nesse movimento. Tem homens que fazem diferente, sim. Socialmente, nós somos criadas para sermos as cuidadoras. Então, é muito natural nessa sociedade em que a gente dê tudo que a gente tem, que a gente se sacrifique, se esforce para cuidar do outro. Nós somos cuidadoras não só de crianças, nós somos cuidadoras dos mais velhos da família, nós somos cuidadoras das pessoas com deficiência da família, nós somos cuidadoras das pessoas com problemas financeiros da família, nós somos cuidadoras de das famílias inteiras, as extensivas, né? Não só a sanguínea, as extensivas, as famílias de terreiro, não à toa, né? Tantas mulheres à frente das famílias de terreiro, e mães de santo não são menos sobrecarregadas do que, né, as que parem crianças. Então, nós temos uma questão histórica. Então, assim, gosto, desejo, casamento, afeto, nada disso é separado de uma construção política, de uma criação de imaginários cheios de estereótipos que condicionam a gente a um lugar de sobrecarga, de exaustão e de exploração, né? Então, para o racismo ser eficaz, você tinha que convencer, para além da força física, bélica, né? Os europeus tinham a pólvora, nós sabemos disso. As outras civilizações não tinham pólvora. Os europeus tinham pólvora. E pólvora significa um poder de longo alcance, né? Você consegue matar alguém, você dá um tiro, etc. Mas não é só isso. Não foi com pólvora que se consegue escravizar milhares de seres humanos. Né? É com a criação de uma narrativa e de um imaginário que diz que essas populações são inferiores. É fazendo com que essas pessoas acreditem que elas realmente são inferiores, que elas realmente não têm memória, não têm história. Então, grande parte do processo de escravidão é o processo de esquecimento. É você incentivar o esquecimento, ou seja, você esquece quem você é, você esquece de onde você veio, você esquece a história que você herdou, você esquece o poder que te habita, você esquece a sua mãe, né? Tem uma intelectual, né, norte-americana, mas tem vindo muito ao Brasil, que é a Saidiya Hartman, que ela fala: a escravidão transatlântica é um movimento de esquecimento, é esquecer a mãe, é perder a mãe. O que é perder a mãe? É quando você perde a mãe, você perde um lugar de referência. Essa mãe, né, não é uma mãe, uma pessoa, mas é a mãe África, né? É a mãe, um continente inteiro, em que você relega, abandona, e aí você faz o que Fanon, né, que é um psicanalista negro, fala pra gente: peles negras de máscaras brancas. Então você coloca uma máscara, né? A gente fica o tempo todo tentando colocar uma máscara de ser quem a gente não é, para poder se adaptar, para poder ser mais aceito socialmente, para poder ser validado, né? E acredita nisso, que a gente só vai ser feliz quanto mais a gente estiver próximo de um padrão considerado ideal de existência, que é um padrão de uma pessoa branca, que é um padrão de uma estética alva, de olhos claros, magra, né? Que é um padrão, né, de uma forma de vida que é cis heteronormativa, né? Ou seja, você é uma pessoa cis, heterossexual, né? Qual é o padrão da família tradicional brasileira? Que é a família margarina, né, dos comerciais, das novelas de Manuel Carlos, né? Um homem, uma mulher, seus filhos, aquela mesa de café da manhã, tomando aquele café da manhã com calma, né? Conversando e acordando maquiado. Então, a gente fica buscando esses ideais inalcançáveis, né, de felicidade que nos são vendidos, porque tudo no capitalismo é vendido.
Então, isso é vendido para a gente, né? No cinema, na televisão, no marketing, na propaganda, nas escolas, né? Em várias instituições, né? Na arquitetura da cidade, né? Nas imagens que a gente consome diariamente pelas redes sociais, é vendido para a gente um padrão. Desse padrão, a bruxa é o contraponto. A bruxa está na contramão, porque a bruxa é a mulher que tem poder. Quando a gente olha lá para a Idade Média, por exemplo, as pessoas falam assim, às vezes, né? Que a Idade Média é a Idade das Trevas, né? E aí fica todo mundo assim, a Idade Média, a Idade das Trevas. Aí, às vezes, eu vejo umas coisas com bruxaria que falam assim, né? Voltemos à idade. Se a gente voltar à Idade Média, as bruxas vencem. E eu fico assim, gente, a Idade Média, coitada da Idade Média, né? Porque, assim, a idade chamada moderna, né? A modernidade, né? Foi muito mais prejudicial, violenta para os corpos das mulheres, das pessoas negras, indígenas, porque, afinal, a colonização está dentro dessa modernidade. Né? Aí eu fico assim, gente, que modernidade é essa? A tal da modernidade, na verdade, ela traz aí uma série de privilégios e desigualdades ainda aumenta esse fosso, né? Desigualdades, né? E aí você tem na Idade Média, bruxas e feiticeiras são figuras comuns, né? Começam a ser criminalizadas na Idade Média, mas você vai lá para a chamada Alta Idade Média, né? Que é mais o início dessa Idade Média. Você tem mulheres, as bruxas e as feiticeiras, elas são figuras políticas importantes. Inclusive importantes para a manutenção do bem-estar da sociedade, né? Para o bem viver. Né? Porque, primeiro, elas são figuras, eu digo políticas mesmo, porque são lideranças políticas. E se a gente pensar que a bruxa é uma liderança política, a gente entende por que as doulas, né, são chamadas de bruxa, por que as médicas que se recusam a entrar na máfia das cesarianas são chamadas de bruxa, por que as mães de santo são chamadas de bruxa, por que os pajés, né, e as outras lideranças também, né, os pajés chamados de bruxos, mas enfim, outras lideranças, né, das casas de reza indígenas são chamadas de bruxa. Por que as parteiras e benzedeiras são chamadas de bruxa? Por que as lideranças comunitárias são chamadas de bruxa? Por que nós, dentro do nosso trabalho, quando a gente se manifesta contra alguma ordem arbitrária ou alguma coisa violenta, somos chamadas de loucas e de bruxas? Enfim, a bruxa é uma liderança política. Sim. E aí a bruxa ela tem um poder. Qual é o poder da bruxa? A bruxa ela é reconhecida socialmente. Ela não é uma figura que ela mesma se dá um título e ela está lá. Não, as pessoas reconhecem essas mulheres como tendo importância dentro da comunidade. Por que elas têm importância na sua comunidade? Porque elas têm saberes e conhecimentos especiais e importantes para que a comunidade funcione. Então, se você está falando de uma sociedade que, pelo menos na Europa, não existem técnicas e conhecimentos avançados, por exemplo, para você, de agroecologia, né? de manifestações do tempo, não tem clima-tempo, né? Enfim, todas as mulheres que estão dizendo quando é bom plantar, olhando a ciclicidade da natureza. A natureza é cíclica, né? Tal como o corpo das pessoas, que tem útero, principalmente, né? É cíclico. O útero, a menstruação, o ciclo menstrual, nos liga diretamente a essa ciclicidade da natureza, aos ciclos da lua, às marés. Então, as pessoas que estão observando o tempo, a natureza, e conseguem decodificar alguns dos códigos que a natureza apresenta. Então, consegue dizer assim, olha, é melhor plantar em tal dia. Assim como as pessoas que vivem no campo, no geral, têm essas habilidades, né? Vai chover, não vai chover, o vento tal vai trazer não sei o quê. São as mulheres que conseguem, por exemplo, decodificar alguns códigos de ervas, de raízes, de plantas, para fazer o quê? Remédio, para fazer chá, para fazer banho de assento. Né? Então, ou seja, um cuidado medicinal, um cuidado do corpo, né? Muito importante, que conseguem entender a terra, que conseguem, né, mediar o mundo o mundo sobrenatural com o mundo terreno. Então, conseguem fazer essa mediação, que interpretam oráculos. E aí a gente tem uma gama de oráculos, né? Desde a borra de café, que é um oráculo, a leitura da mão, né? Da palma da mão, a leitura da bola de cristal, que é o que está muito no nosso imaginário como oráculo, né? A leitura de cartas, tudo isso é antiquíssimo na história da humanidade, né?
Oráculos existem desde que existe mundo, desde a chamada lá, a Idade Antiga, que a gente vai dividindo com essa linearidade, né? A história é linear, a história oficial, né? Mas, Sim. enfim, e que isso traz muitos problemas, que a vida não é linear, né? A vida é cíclica. Exato. Então, por isso que às vezes a gente vive uns certos fenômenos que a gente fala assim, já vi essa história, né? Isso aqui já aconteceu, né? Porque a gente vai também, vai regredindo. O nosso ordem e progresso da bandeira do Brasil é uma grande mentira, né? Porque a gente não tem esse progresso linear, não existe. A gente vai vivendo os ciclos e, por vezes, a gente regride aí, né? No que a gente como direitos humanos, direitos fundamentais, né? Da existência, né? A gente vai fazendo esses movimentos de, né, expansão, colhimento, indo e vindo o tempo todo, né? Por isso que a encruzilhada de Exu faz tanto sentido metodológico para nós, né? Que uma encruzilhada é uma soma de caminhos muito distintos e, dependendo das escolhas, a gente vai parar em lugares diferentes e que, enfim, essa linha reta não faz sentido. Mas, enfim, essas mulheres fazem leitura de oráculos, essas mulheres adivinham o paradeiro de pessoas desaparecidas, porque a gente está falando de uma época que a gente não tem um disque denúncia, a gente está falando de uma época em que a gente não... Enfim, como que as pessoas desapareciam, até porque a gente está falando de uma época que a gente tinha floresta, a gente está falando de uma realidade de campo, né? Uma realidade rural. As pessoas sumiam. Como você achava essas pessoas? Eram essas mulheres, você ia procurar uma feiticeira, uma bruxa, para poder achar um parente desaparecido. Né? Eram essas mulheres que faziam as chamadas cartas de tocar, que é para inclinar vontades. Né? Então, esses feitiços para inclinar vontade, inclinar desejo, que é o popular, né? Hoje ficou conhecido como traga seu amor em 3 dias, na verdade, a gente tem diversos povos, em diversas épocas e de diversas culturas, tá? Isso não é coisa só de preto, né? Dizer que é o terreiro que faz isso. Diversas culturas fazem isso, que é fazer determinadas magias para inclinar vontades. Né? Então, você manipula energeticamente substâncias da natureza para inclinar vontades em pessoas. Bom, eu sempre faço a provocação dizendo que o capitalismo e o marketing capitalista não é diferente. É uma magia, é um feitiço também. Cores, formas de narrar, para você convencer as pessoas a comprar uma coisa que elas não precisam por um dinheiro que elas não têm. Se isso, meu amor, não é feitiçaria, eu não sei o que é. Entendeu? Dentro do terreiro, a gente não faz magia com esse poder todo. Queríamos nós. Não temos esse poder, até porque nós temos uma ética, né, que não nos permitiria, por exemplo, que apenas 2% da população desse país fosse bilionária, enquanto a gente tivesse uma maioria passando fome. Né? Então, magia, feitiço, é tão antiga quanto a própria humanidade. Magia nada mais é, e aí eu preciso falar de uma senhora, de uma mulher, que é uma ancestral, que é Macota Valdina, né? Uma liderança política de terreiro, que disse uma coisa muito simples: magia é código. A tradução de magia é códice, código. Então, todo mundo que produz código produz magia, ou seja, o alfabeto é um código. Né? Enfim, tudo que a gente tem na sociedade, a Pacheco, a farmácia, produz código, né? Patenteio, indústria farmacêutica, tudo é código. Então, todo mundo que faz magia é que produz código. Né? Por exemplo, quando eu transformo 3 ovos, farinha, leite em um bolo, isso é uma magia, uma alquimia, uma transformação. Tem um código, uma receita, que vai me ajudar a fazer uma transformação. Eu transformo de um estado para o outro. Isso é feitiço, isso é magia. Nada mais do que isso. Todo mundo produz magia e feitiço. Todas as religiões, todas as tradições culturais fazem magia e fazem feitiço. Sim. Essas mulheres, elas estavam lá fazendo seus feitiços, que tem muito a ver com seus saberes, com seu conhecimento. As parteiras, por exemplo, que conheciam o corpo humano, tinham conhecimento sobre nascimento, sobre parto, né? Por isso também são uma ameaça, porque são mulheres que têm um poder, gente. Trazer crianças ao mundo é um poder. Uma sociedade, ela não existe se você não tiver natalidade, se você não tiver nascimento. Então, isso é um poder muito grande. Né? A gente está falando de uma época em que a gente tem um infanticídio, a gente tem números alarmantes de infanticídio, de assassinatos de criança. Por quê? Primeiro, porque a gente tem a fome. A gente está falando de uma Europa, especificamente ali
no século XV, mas antes até, no século XIII, por exemplo, com a chamada peste negra, né, que foi uma epidemia, né, uma pandemia, a Europa viveu uma pandemia que dizimou grande parte da Europa. A gente está falando de um contexto de uma sociedade europeia de fome, de escassez. E aí a gente vai entender por que esse povo vai viajar, vai circular para outros lugares, né? E se apropriar também, roubar, não vai disposto a fazer trocas, né? Então, só de fome. Então, muitas crianças eram assassinadas, né? No final da Idade Média, início da Idade Moderna, porque muitas vezes tinha um contexto de muita fome, tinha um contexto, né, de muita violência sexual, enfim. E essas crianças indesejadas, por vezes, elas acabavam morrendo ou eram assassinadas. E aí você tem um problema social. Como que uma sociedade explica que as crianças estão sendo assassinadas porque ela tem fome? Porque as mães não têm condições de criar essas crianças? Seria muito feio dizer isso, né? Então, a bruxa é uma figura que vai ser imputada disso. Por isso que a gente tem a lenda de que a bruxa come criancinha. Na verdade, o que a gente tem é uma justificativa para a questão do infanticídio. E aí a bruxa é essa figura que vai ficar com essa culpa nas costas, que vai ser colocada dentro do imaginário. Então, ó, as crianças eram educadas dessa maneira. Do mesmo jeito que a gente foi educado com o velho do saco, eu não sei vocês, mas a minha mãe dizia. Eu também. Não é o velho do saco. Vai fazer sabão. O velho do saco vai fazer sabão, vai te levar. Do mesmo jeito, na Europa, estão dizendo assim, ó. E você tem uma literatura para isso, que é a literatura dos irmãos Grimm, por exemplo, que a Disney se apropria depois e cria essas histórias lindas e fantasiosas da Disney. Mas a literatura mesmo não era essa. A literatura mesmo está dizendo assim, João e Maria é o quê? As crianças que não podem ir para a floresta, porque senão elas vão ser comidas pela bruxa. Então, a bruxa, ela se torna essa figura social que é responsável por todos os males e por tudo aquilo que a sociedade tem de dificuldade e que não vai enfrentar, justificar ou criar uma narrativa, por exemplo, que é de uma incompetência política para lidar com os fenômenos, que é de uma incompetência de saberes. Não, é a bruxa. É mais fácil, gente. O que a gente faz hoje com o terreiro? Vê se não é isso. A gente diz que, na verdade, o povo de terreiro é do demônio, é do diabo, e o diabo ele justifica uma série de coisas. Você entra em alguns templos, igrejas neopentecostais, a pessoa cheira por causa do diabo. Ela bebe por causa do diabo. O marido traiu, era o diabo. Ela está desempregada, é o diabo. É macumba ou diabo, que mais ou menos são sinônimos, né? É por causa de macumba, é por causa de forças ocultas, é por causa de bruxaria, ou seja, tudo é o diabo. Então, vê se a gente não está fazendo a mesma coisa. A gente está justificando questões que são de desigualdade social, desigualdade de gênero, de violência doméstica, né? De saúde pública, porque a questão do uso abusivo de drogas, a questão do alcoolismo é uma questão de saúde pública e é uma questão, inclusive, que tem um debate racial. Porque as populações indígenas é dado a essas populações cachaça, elas eram incentivadas a beber e ficarem alcoolizadas. Do mesmo jeito, a população negra. E isso acontece até hoje, quando a gente vai ver os filmes sobre escravidão no Brasil, principalmente em área rural, né, em que você pega, né, esses grileiros, vão pegando essas pessoas, aí, tipo, aquela coisa dos meeiros, né, eu te ofereço uma terra, só que você chega, tem uma vendinha, aí você fica com uma dívida maior do que o seu salário em regime de escravidão. Tá lá a cachaça. Então, gente, álcool, assim como outras drogas, como, por exemplo, o açúcar, a gordura, isso tudo é vendido para a gente adoecer. O genocídio, o extermínio, ele é feito de muitas maneiras. Por isso que a gente tem tantas famílias negras com o problema do alcoolismo. O alcoolismo é um problema político, é social, é racial nesse país. Mas aí você diz que é o diabo. Usar droga é o diabo, vai para a prostituição é o diabo, engravida antes do casamento é o diabo. Enfim, comportamentos humanos, né, promovidos, inclusive, por grupos privilegiados que querem se manter no poder e continuar explorando uma grande massa de pessoas, você não vai dizer qual é a letra disso tudo, você não vai dizer a razão. Tudo é o diabo. Nisso, a gente não é diferente do que foi feito com a bruxa, lá no final da Idade Média,
e que gerou o que a gente chama de grande caça às bruxas, que é do século XVI ao século XVIII, na Idade Moderna, que vai assassinar na Europa milhares de mulheres por bruxaria, né? Então você pega e você arruma um bode expiatório, né? Um bode expiatório para todos os problemas, e você diz, é a bruxa. E a bruxa não estava sozinha. Ao tempo em que estavam se queimando bruxas, estavam se queimando pessoas africanas, né? Estavam se queimando pessoas indígenas, estavam, enfim, todos considerados agentes do diabo, né? Então você tem uma mudança do final da Idade Média para o início da Idade Moderna, que é essa figura da bruxa, antes uma pessoa respeitada, temida, mas enfim, uma figura importante socialmente, ela vai ser criminalizada. Antes a bruxaria não era crime, a bruxaria se torna um crime, né? Ou seja, pessoas responsáveis por ter alguma influência em determinado território, né, em determinado sagrado, cultura, de informações. Eu sempre falo, a pessoa que faz bruxaria, a pessoa que tem técnica, a pessoa que tem saberes, que tem conhecimento. Para mim, o maior crime que essa sociedade cometeu foi transformar a bruxaria no pacto com o diabo. Então, olha que coisa perversa você dizer, na verdade, que a sociedade moderna vai dizer que todo o poder da bruxa vem do pacto com o diabo. Ou seja, você despotencializa essa figura, porque antes a bruxa, ela era responsabilizada. Ela podia ser temida para um lado, ela podia ser amada pelo outro, mas ela é uma figura que era lá, tinha sua autonomia, tinha sua manutenção de poder e de saberes, em que ela era responsabilizada pelos seus atos, pela sua magia, pelos seus conhecimentos, pela sua produção intelectual, por que não, de saberes, etc. Exato. Quando você coloca o diabo nesse negócio, você vai dizer o quê? O que a cristandade vai dizer? E aí a Igreja Católica, que a gente está falando nesse momento, que a gente não tem nem Igreja Protestante ainda. Você vai dizer o quê? Que, na verdade, o poder da bruxa não vem da bruxa. Na verdade, o poder da bruxa vem do pacto com o diabo. Ou seja, é o diabo que dá poder para a bruxa. Porque a bruxa faz um pacto com ele, o diabo promete vantagens para a bruxa, e a bruxa entrega sua alma a ele, e assim passa a trabalhar como uma funcionária, uma serva dele, no mundo, causando toda sorte de problemas e infortúnios para a humanidade. Ou seja, você diz que, na verdade, aquela mulher que estava ali pesquisando... Desculpa, está dando alguma interferência, não está dando para entender a sua voz. Travou sua imagem. Travou, meu bem? E começou a cortar a sua voz. Como é que está agora? A voz está robotizada. Que estranho, para mim eu estou te vendo normalmente. Não sei se está para todos assim. Deixa eu ver aqui. Pode continuar. Tem certeza? Deixa eu ver. Vocês estão ouvindo, gente? Tá, pode continuar, querida. Foi só uma interferência aqui. Foi uma interferência? Porque isso acontece, né? Toda vez que a gente está falando de bruxaria, é impressionante que é a coisa que cai, a internet, é a interferência na imagem, acontece um monte de coisa. Se você preferir, eu posso entrar e sair de novo. Eu vi aqui a internet, para mim parece que tá ok. É a minha internet que está dando problema. É a sua? Desculpa. Me perdoe. Imagina. Melhorou aí? Pode ficar tranquila, tá? A casa é sua, eu me organizo aqui. Mas tem problema para gravar ou não? Não, tá gravando, tá tranquilo. Então tá. Então, gente, para mim o mais cruel é isso, né? A bruxaria, ela vai despotencializar essas mulheres, que na verdade são, né, lideranças religiosas, lideranças políticas, parteiras, benzedeiras, né, médicas, né, enfim, pessoas que têm ali grande poder na sociedade. Outra coisa que a Idade Moderna faz é dizer que a bruxaria é mais propensa entre as mulheres. A gente hoje, quando fala em bruxa, fala só no feminino. A gente fala no feminino porque na Idade Moderna a gente teve essa mudança de ter, por exemplo, documentos oficiais que diziam que as mulheres são mais propensas a pactuar com o diabo do que os homens, né? Então você tem, quando você fala
da Inquisição e da caça às bruxas, você tem massivamente uma perseguição das mulheres, né? Mas existiam bruxos e feiticeiros igualmente como as mulheres, né? Enfim, e é isso. Aí, quando a gente vai para a Europa, a gente tem países em que a caça às bruxas foi o grande motor da igreja, né? Ou seja, a igreja tem um tribunal, que é o Tribunal da Inquisição, e cada país vai criar o tribunal em um período, né? E esse tribunal é um tribunal que ele é criado para punir os crimes de fé, que é a chamada heresia. E é interessante que a palavra heresia é uma palavra grega. E quando você vai lá na etimologia da palavra heresia, heresia significa escolha, né? E como que, olha como as palavras e os sentidos eles são pervertidos dependendo de quem está no poder contando a história, né? O que a igreja vai dizer? Vai dizer que heresia é um crime de fé, ou seja, vai transformar a Igreja Católica lá do século XV, vai transformar uma escolha em um crime. Então vai dizer, olha, se você escolhe outro caminho que não o da cristandade, que não o do catolicismo, né? E a Igreja Católica é muito nova, né? A gente está no ano 2024 do calendário cristão. Existe muita história antes da Igreja Católica e da cristandade surgir, aparecer. Então tinha uma tentativa nesse momento que era de cristianizar a Europa, porque na Europa o que a gente tinha era um politeísmo. A gente tinha tradições que cultuavam deuses diversos, ligados às forças e energias da natureza. Quando você tem, né, você sai desse politeísmo para ir para essa catequização, essa evangelização, a igreja ela precisa investir fundo na criminalização das outras práticas, na demonização das outras práticas, para dizer que a sua é mais verdadeira, que a sua é mais bonita, que a sua é a correta, né? Então, esse processo é de séculos, né? E aí você tem esse processo muito né, levado pelos tribunais do Santo Ofício, que é essa instância da igreja, né, de criminalizar pessoas, de denunciar pessoas, de processar pessoas por crimes. São vários os crimes que a Inquisição tem alçada. A bruxaria é um deles. A gente tem, por exemplo, a sodomia. O que é a sodomia? Você ter relações sexuais de forma não natural. O que é a forma natural? Um homem e uma mulher, uma vagina e um pênis. Qualquer coisa que fugia disso também crime, né? Você tem, por exemplo, também a questão do judaísmo, porque a gente tem uma questão que é do povo judeu da Europa, né? Então você tem que esse povo judeu precisa se tornar cristão, precisa ser católico, né? Então o judaísmo também é crime e várias outras, né? E aí dentro da bruxaria, a Inquisição Portuguesa, que é o tribunal, né, criado por Portugal, que vai ter também gerência sobre o Brasil colonial, né? Ela não estava focada no crime da bruxaria, estava focada no crime de judaísmo, né? Porque Portugal tem uma questão específica com os judeus, né? Tem um número muito grande de judeus, e uma questão específica política em que os judeus em Portugal são batizados de um dia para o outro. O rei bota um decreto batizando todo mundo para não perder os judeus que investiam no seu reinado, né? Só que óbvio que isso é dar confusão, né? Uma pessoa que ela não se converte porque ela é convencida, mas se converte pela política, né? E de um decreto que transforma todo mundo de uma noite para o outro em católico, é óbvio que essas pessoas vão manter suas práticas judaicas em segredo, vão manter sinagogas, etc. Então, Portugal estava muito disposto a perseguir os judeus, né? Não os judeus, minto, mas as práticas judaicas, né? Que continuavam, de alguma forma, acontecendo. Isso não significa que não esteve também olhando para o crime de bruxaria. E aí, quando a gente vai olhar para o Brasil, por exemplo, o Brasil não teve um tribunal da Inquisição, mas o Brasil era subordinado ao Tribunal de Lisboa, em Portugal. Nós temos, no século XVIII, por exemplo, o boom das denúncias de feitiçaria e bruxaria. Então, da onde vinham as tantas denúncias de feitiçaria e bruxaria da Inquisição Portuguesa e produzidas no Brasil? Das tradições de matriz africana e indígenas. Então, você pega todos esses povos que você está colonizando, sejam os povos originários aqui das Américas, sejam os povos escravizados africanos das mais diversas origens, e você vai dizer que tudo que eles produzem de cultura, de memória, de conhecimento, de saberes, é coisa do diabo, porque eles precisam se enquadrar, se catequizar, acreditarem que são inferiores e se enquadrar a uma cultura europeia, né?
que eles nunca serão iguais, mas que poderão ser salvos, e era exatamente isso que as narrativas falavam, se eles estiverem mais próximos de uma civilidade ou de um modelo de civilização europeu. Então, todas as magias, os rituais, as práticas de saberes, as práticas culturais, os hábitos, a estética, tudo que adivinha dessas populações vai ser considerado criminoso, vai ser considerado demoníaco, diabólico, problemático, incivilizado, feio, errado. E aí a gente tem aqui no Brasil uma quantidade gigantesca de denúncias, né? E também de processos. Uma denúncia podia ou não virar um processo, né? Teve uma hora que esse tribunal não tinha nem mais fôlego para poder transformar todas as denúncias em processos, mas o que mantinha o tribunal funcionando não era o processo em si, era a denúncia. Quanto mais denúncia, mais você conseguia provar de que o diabo existia na sociedade e de que o que eles estavam falando, enquanto europeus, era real, né? Então, o que você tem? Você tem uma pedagogia do medo instaurada no Brasil colonial. A igreja ela cria uma narrativa junto com o poder régio monárquico, que nessa época a gente tem o regime de padroado, ou seja, é o rei é coroado pelo Papa. É o Papa que diz que o rei tem que assumir o lugar político dele, porque é Deus que envia ele para fazer a sua missão na Terra. Por isso que o poder do rei é inquestionável, né? Porque ele vem de Deus. Então você tem ali um time jogando com o outro de forma muito afinada, Igreja Católica e monarquia. Então, você tem essas pessoas, você tem uma pedagogia do medo, em que as pessoas eram incentivadas a denunciar umas às outras. Quase tudo podia ser denunciado à Inquisição, quase tudo podia ser denunciado como bruxaria. Então, as pessoas foram pedagogicamente ensinadas o que elas deveriam denunciar, como elas deveriam denunciar. E, na prática, quem foram as pessoas denunciadas por bruxaria, feitiçaria, etc., principalmente as que tiveram processos mais emblemáticos, né? São as pessoas que, de alguma forma, representam uma ameaça para a monarquia e para a cristandade. Né? Então, por isso que você queima livros. A Inquisição queima muitos livros, a Inquisição queima histórias, a Inquisição queima literatura, porque não interessa que as pessoas tenham acesso a esses saberes. Agora, recentemente, a gente viu o caso das escolas que não deixam alguns livros circular, dos presídios que permitem que entrem só livros evangélicos e de autoajuda, mas que não deixam entrar literatura. Isso é um movimento histórico na história do nosso país. A Inquisição queimou levas e levas de livros, queimou referências, né? Porque as pessoas, não era interessante que as pessoas tivessem acesso a verdades ou a saberes diferentes e distintos, mas só o que a igreja determinava como sendo comportamento oficial e validado e permitido. Então, você tem aí um movimento que foi um movimento que atingiu todos os territórios durante quase 3 séculos, né, em que as pessoas estavam ali. Quando a gente olha para os processos do Brasil, a gente vê mulheres pretas e mulheres indígenas e mulheres brancas. Em relação às mulheres brancas, portanto, né, as mulheres sejam brancas senhoras de engenho, ou seja, aquelas com poder e status, né, na sociedade grande, ou as mulheres brancas, das mais variadas formas. A gente sabe que o Brasil recebeu um monte de colonos europeus e de outros lugares também da Europa, né, pobres, né, sem recursos, né, enfim, etc. A gente olha para essas pessoas e elas também estão no tribunal, e muitas dessas mulheres, e aí eu vou fazer um recorte aqui, porque é nosso tempo, né, esgotando, fugindo da violência doméstica, né? Isso me chamou muita atenção nos documentos, que algumas mulheres elas preferiam ser presas pela Inquisição e aí elas armavam algum tipo de situação em que chamassem a atenção de alguém para serem denunciadas para a Inquisição. Todo mundo podia denunciar, mas especialmente a gente tinha ordens religiosas e padres, né, de olho nesse comportamento. Já que a gente não tinha um tribunal aqui, a gente não tinha o tribunal em si físico, a estrutura física, mas a gente tinha os agentes, né, que são esses representantes institucionais da igreja. E a gente teve devassas, as chamadas devassas, né, que eram períodos em que o tribunal mandava representantes de Lisboa para cá para angariar denúncias, e aí montava toda uma estrutura no Brasil e tal. A gente teve também. Mas essas mulheres, elas armavam uma situação para chamar a atenção e serem possivelmente presas, encarceradas, para fugir da violência doméstica. Então, isso me chamou muita atenção. E o que podia levar uma mulher a ser presa e com brevidade pela Inquisição? Por exemplo, um dos crimes considerados gravíssimos pela Inquisição era você roubar a hóstia.
da missa, né? Então, uma pessoa roubar a hóstia, ou ao invés de ingerir a hóstia, ela guardar um fragmento da hóstia para usar em alguma coisa que não fosse ali naquele momento, né, da consagração da igreja, a pessoa roubar alguma coisa sagrada da igreja, enfim, isso era um crime considerado gravíssimo, né? E aí essa pessoa provavelmente ia acabar presa. E aí um desses casos que eu pesquisei era de uma mulher que ela estava sofrendo maus tratos do marido, né, da violência doméstica, e ela ficou com medo de morrer, né, de morrer mesmo. E aí ela armou uma situação para a Inquisição prendê-la, né? E aí, ao decorrer, né, do processo, descobriu-se que a motivação dela tinha a ver com essa fuga, né? E é muito complexo, porque as pessoas são, como eu falei, gente humana é muito mais safa e muito mais ágil do que as instituições. As pessoas vão usar o Tribunal da Inquisição. Elas vão usar o tribunal também para mediar as tensões cotidianas da sociedade. Então, por exemplo, se eu não gosto de você, eu ia lá fazer uma denúncia dizendo que você era bruxa, dizendo que você estava praticando judaísmo escondido, né? Se eu não gosto de você, eu ia lá e ia dizer que você era sodomita. Então, as pessoas usavam também o tribunal. Então, o tribunal tinha um sistema lá, né? Que, inclusive, até hoje está no nosso sistema judiciário, né? Os métodos da Inquisição são os métodos do sistema judiciário. Tem, por exemplo, delação premiada, né? Tem, por exemplo, enfim, uma série de coisas dessa época ainda são hoje no nosso sistema judiciário, em que se ouviam testemunhas, né? Enfim, se a pessoa ela se tornava a pena mais leve se ela entregasse outras do esquema dela, é uma coisa que a gente tem hoje, né? E aí a gente ia fazendo, enfim, instaurar um processo, exigir uma máquina burocrática ali de pessoas, de gente, para poder averiguar o que estava acontecendo. Então, o que não, obviamente, tirava o crime, né? Por exemplo, essa mulher ela acabou sendo penalizada, afinal, ela cometeu um crime, né? Mas também está lá registrado no processo dela essa questão que ela dizia das suas entrevistas, que a pessoa denunciada, a pessoa ré, era ouvida muitas vezes e se compilava o que ela dizia. E é daí que a gente tira também esses arquivos, né, que estão até hoje lá mantidos no arquivo da Torre do Tombo, em Lisboa, estão disponíveis digitalmente. Então, quem quiser acessar, o que a gente tira desses arquivos e consegue perceber, por exemplo, as nossas bruxas pretas, é porque, apesar desses arquivos serem feitos pelos que estavam perseguindo as bruxas, você tem uma questão burocrática ali, né, desse compilado de entrevistas que nos traz uma riqueza de informações sobre essa época, sobre essa sociedade, sobre essas pessoas, sobre essas vivências, né? Então, é óbvio que quem escreve está colocando ali, né, a sua versão e a sua... Cada vez que a gente escreve uma história, ela já não é mais a história que a gente ouviu, a gente sabe disso, é uma versão. Entretanto, a Portugal levava muito a sério a questão burocrática e de papelada. E eu sempre brinco, Ângela, que eu dou o exemplo do Detran e do cartório, né? Temos essa herança, herdamos isso aqui no Brasil e sabemos a força que um papel tem, um carimbo tem na nossa vida e quanto custa isso também, né? Nada como ser rico e ser dono de cartório nesse país. Então, isso é uma coisa portuguesa, né? Isso é uma tradição portuguesa muito forte. Então, esses arquivos, a gente tem um volume imenso de arquivos. Quando eles não entendiam o que a pessoa estava falando, eles colocavam em latim. Quando não entendiam, compilavam as palavras de acordo com o que ouviam. Então, você tem ali pesquisas de troncos linguísticos, de sociedades muito distintas e que trazem pistas para a gente do que aquelas pessoas viviam. Disso sai o meu livro, que é o Sabá do Sertão, em que eu vou pesquisar um sabá, ou seja, o sabá é uma reunião coletiva de bruxas que aconteceu no sertão do Piauí no século XVIII. Envolveu diversas mulheres, né? Então, bom, a igreja vai ler como um sabá, né? A igreja vai ler como um encontro de bruxas com demônio, né? Mas se a gente olha essas documentações e depura e soma com tantas outras que a gente tem ali naquele período, a gente vai vendo que essas mulheres elas se encontravam em reuniões políticas, né? Essas mulheres elas estavam tramando politicamente resistências dentro do Brasil colonial. Mulheres pretas, descendentes de africanos, algumas já nascidas no Brasil, né? E algumas indígenas. E o que elas faziam? Dentro do que elas faziam estava combinar, envenenar senhores de engenho. E aí isso é uma coisa assim, que eu acho muito fenomenal, porque às vezes a gente fala das nossas tradições de terreiro de um ponto de vista muito cristão, sabe? Às vezes eu vejo alguns digitais influencers falando macumba, a gente não faz coisa para o mal, a gente faz coisas só para o bem, a gente só promove, parece que a gente é aqueles ursinhos carinhosos, né? Que da nossa barriga do arco-íris sai um monte de florzinhas.
É óbvio que macumba não tem nada a ver com diabo, inclusive a etimologia da palavra macumba, eu adoro, tem uma etimologia do Kikongo, né? Tronco linguístico banto, que diz que macumba vem de encantador de palavra. Então, macumbeiros são os encantadores de palavras, né? Ou seja, os poetas, né? Eu falo, gente, eu sou macumbeira tantas vezes, né? Poeta, além de estar no terreiro. E é óbvio que a gente não pactua com o diabo, né? Que não acredita no diabo, que isso é uma tradição europeia que nos foi metida goela abaixo. Mas isso não significa, historicamente, que as magias, os feitiços feitos, eles foram só para promover coraçõezinhos, arco-íris e coisas maravilhosas. Imaginem vocês, essas pessoas elas estavam sendo escravizadas, né? O processo que eu pego, né, de uma dessas mulheres, ela estava sendo mantida há 21 dias, de cabeça para baixo, pendurada num tronco de árvore. Aí você me diz, né? Se essas pessoas escravizadas, sendo violentadas sistematicamente, separadas das suas famílias, destituídas das suas culturas, sendo obrigadas a esquecer de onde vieram, violentadas diariamente, você me disse que essas pessoas estavam fazendo feitiços para gerar coraçõezinhos e florzinhas. Não, né? Então, essas mulheres se organizavam para matar seu de engenho, para envenenar, porque tem uma. Aí sim, as mulheres têm uma importância bem grande nessa história, porque ainda que os pajés, os pais de santos, babalaôs e toda sorte de lideranças político-religiosas, né, de outras tradições culturais também fossem chamados de bruxos e feiticeiros, tem um porém aí. As mulheres do Brasil colonial, as mulheres pretas e indígenas, elas têm um poder. Qual é o poder delas? Elas estão dentro da casa senhorial. Algumas delas, as amas de leite. Sabe aquela imagem que a gente tem da ama de leite, Ângela? Que é aquela mulher gorda, preta, boazinha? Boazinha, que cria crianças, fofinha. Né? A ama de leite, ela está dentro da casa senhorial. Elas têm acesso à cozinha. E cozinha, gente, é poder. Não é à toa que a bruxa usa um caldeirão. Não é à toa que a bruxa tem uma colher de pau. Não é à toa que a bruxa tem um livro de receita de feitiço, porque cozinha é poder. Tanto é que o capitalismo sabe disso, que uma das primeiras coisas que o capitalismo vai fazer numa transição de uma sociedade mais rural para uma sociedade urbana e da indústria, que é o início do capitalismo, né? Das fábricas, é tirar a cozinha das mulheres. E Lois, lá nos primórdios do feminismo, dizia: as mulheres não querem ir para a cozinha, um feminismo branco, que a gente sabe, né, com recorte europeu. Gente, tirar a cozinha das mulheres é tirar poder. A gente até hoje é refém disso. É cozinha americana. O que é a cozinha americana? É a cozinha que ela não tem muita cozinha, né? Que é a sala que tem uma cozinha minúscula que não é feita igual a cozinha do subúrbio da gente, da periferia, das quebradas. Que você tem uma cozinha enorme onde as pessoas se reúnem na cozinha. Porque a cozinha é o lugar de troca de saberes, de conhecimentos. A cozinha também é um lugar de segredo. Tem panela que tu não mexe. Tem receita que você não tem. Então, assim, cozinha é um lugar de poder. Por isso que a gente come comida enlatada, industrializada. E essa comida mata a gente. Por isso que a gente é campeão dos índices de diabetes, hipertensão. Porque a cozinha foi tirada da gente. Cozinha é alquimia, é magia. Na cozinha a gente faz comida, e comida é muito importante para a manutenção da vida, né? Comida de qualidade. Mas na cozinha você faz o remédio. Na cozinha você faz o chá. Na cozinha você faz tudo. Na cozinha você tem o bem-estar. Então a cozinha, por isso que a bruxa, ela cozinha. É uma figura de poder. Por isso que a bruxa tem um nariz enorme. Esse nariz enorme é porque a bruxa tem faro. A bruxa tem faro. O nariz da bruxa é gigante, porque a bruxa tem faro. Não é porque ela é feia. É o faro, é o cheiro é importante. A gente foi aprendendo no capitalismo a só usar um sentido dos 5 que a gente tem. A visão. A visão é super explorada no capitalismo porque também é o sentido mais manipulável que a gente tem. A visão é o sentido mais facilmente enganável. As aparências enganam, né? Então, essa é a visão. Agora, o tato, o olfato, o paladar são sentidos mais complexos e que a gente aprende a não usar. A gente é muito refém da visão, né? E isso é muito complexo. A gente tem Candeia dizendo, né? Cego é quem vê só onde a vista alcança. Porque é isso, a vista é limitada. É muito limitado. Então, assim, essas mulheres, a bruxa, ela não é uma mulher refém da visão. A bruxa tem um faro. E é o faro da bruxa que vai levar ela a se proteger, a ter estratégia, etc. Né?
Então, no capitalismo, por exemplo, as mulheres são chamadas para a fábrica, as crianças, porque não tinha essa discussão de trabalho infantil, as crianças iam para a fábrica, até porque os bracinhos eram menores, para apertar porcas e parafusos. As mulheres, vai todo mundo trabalhar. E todo mundo vai trabalhar, e aí a comida, as mulheres ficam com sobrecarga, porque ao mesmo tempo que elas trabalham fora, elas trabalham dentro de casa. E elas cada vez mais procuram soluções vendidas como mais práticas e mais fáceis para a sua vida. Né? Aí você tem a comida. Tem uma história engraçada do bolo, do pó de bolo, né? Aquele pó que a gente compra, aquela farinha que a gente compra de bolo pronto, que quando isso surgiu nos Estados Unidos, as mulheres fizeram greve, ficaram ofendidas. Porque bolo, gente, é uma coisa que está na nossa memória afetiva, né? Bolo pra gente não é qualquer coisa, não é um doce qualquer. Bolo faz parte de memória afetiva, que você faz bolo com a avó, você faz bolo com a mãe, o bolo você prova, você bota a mão, você mola. Bolo é um negócio que não é um negócio assim qualquer. E aí as mulheres ficaram ofendidíssimas, dizendo que elas se tornavam imprestáveis, porque tinha agora uma massa pronta de bolo. E aí vocês sabem de onde vem ter que botar ovo e leite? Vem dessa manifestação. Porque antes era um pó que ele sozinho, você só mexia, botava água e fazia. E aí vem disso você ter que botar, dar a sensação de que você está fazendo também, né? Botar o ovo, botar o leite, né? Então, ou seja, cozinha é muito sagrada e importante para a gente, né? E essas mulheres dentro das cozinhas senhoriais, da casa senhorial, essa história de que a gente ficava só cuidando das filhas da casa senhorial, muito boazinhas, ama de leite. Podiam ter algumas que sim, mas não todas. Nós somos pessoas diferentes, nós somos plurais e nós temos raiva. É impossível não ter raiva dentro do contexto escravista. É impossível não se indignar. Essa história da escravidão contada para a gente como fecha corrente, abre corrente, em que essas subjetividades, essas histórias, essas narrativas não são contadas e a gente parece que foi tudo muito complacente, obediente. Nós nunca fomos obedientes. Nem mulheres, nem pessoas pretas, nem pessoas indígenas, nunca fomos obedientes. Né? Então, nós também estávamos fazendo resistência escravista com magia, com feitiço. Né? E fazemos até hoje. Né? Quando você chega um terreiro muitas vezes é também um hospital. No terreiro você tem hospital, você tem auxílio psicológico, você tem assistência social, está tudo ali no terreiro. Né? O terreiro às vezes chega onde o SUS não chega. Então nunca, né, foi sobre apenas religião ou sobrenatural, ou enfim, um tipo de magia que é essa de ordem abstrata. Sempre é sobre política. Né? Por isso os terreiros são tão perseguidos, por isso as tradições de matriz africana são perseguidas, porque elas contam história, porque a gente tem dentro do terreiro uma literatura que vai dizer, por exemplo, que os nossos ancestrais não ficaram apanhando no tronco calados, não foram covardes, que a nossa história não começou com a escravidão, que a nossa história é muito anterior. Quando você chega em Ifá, por exemplo, a gente está em Ifá em mais de ano 9000. O calendário nigeriano de Ifá está no ano 9000 e caralhada. E a gente, no nosso calendário cristão, estamos em 2024 ainda. Então, assim, não é interessante que essa história seja contada. Não é interessante que essas pessoas se apropriem do seu poder sabendo a sua história, porque conhecer a própria história é um superpoder. Quando você conhece a sua história, que você sabe das suas histórias, que você sabe das resistências que te compõem, que a ancestralidade que te forma, traz dor desse capítulo bizarro da história, trágico da história do Brasil, mas também traz uma série de estratégias, potências, forças. Você não aceita ser facilmente explorado, você não aceita ser facilmente dominado, você não aceita o que te impõe. Então, fazer com que a gente não conheça a nossa história, fazer com que a nossa história vire só uma ficção grotesca, né? Fazer com que a gente não saiba a história das bruxas pretas, com que a gente não racialize a história da bruxaria, é uma estratégia. É uma estratégia política. Porque a bruxa é uma figura de resistência. Isso não podemos negar. Seja lá no filme da Disney, em que a bruxa come criancinha, ou nos mais diversas produções e trabalhos, como o meu, que é o Sabá do Sertão, de tantas outras mulheres, uma italiana, que é a Silvia Federici, pioneira em estar falando da caça às bruxas, da acumulação de capital, da sobrecarga de trabalho das mulheres, e tantas outras, da Cláudia Alexandre, que tem o livro Exu Mulher, falando das nossas pombagiras,
de Exu, do que significa a força de Exu. A pombagira é uma bruxa. Tem um ponto de macumba de Dona Maria Mulambo que fala: foi condenada pela lei da Inquisição para ser queimada viva sexta-feira da paixão. Foi condenada pela lei da Inquisição para ser queimada viva sexta-feira da paixão. O padre rezava e o povo acompanhava. Quanto mais o fogo ardia, ela dava gargalhada. Essa história está lá, condenada pela lei da Inquisição, bruxa Dona Maria Mulambo. E o padre, seu tranca-rua, que não deixou ela morrer sozinha. Se atirou no fogo com ela e viraram esse casal que conhecemos, que é Tranca-Rua e Dona Maria Mulambo. Então, isso está na nossa história. A bruxa, quando ela fala, a pombagira, quando ela fala, eu sou o diabo, né? E aí tem uma série de denominações religiosas que vão dizer, tá vendo como eles cultuam o diabo? A pombagira dizendo que é o diabo, que é a mulher de Satanás, que é a mulher de Satã. O diabo, dentro da nossa cultura popular, ele se tornou uma figura de resistência. O diabo, ele também vai ser apropriado pelas pessoas que estão sendo acusadas de pactuar com ele. Existe o diabo da cultura cristã, todo-poderoso, e existe o diabo da cultura popular, o diabo que está no carnaval, o diabo que está na rua. E que as pessoas vão dizer, imagina, se você tem um senhor de engenho te colocando num tronco, fazendo você sangrar dias e dias, te separando dos seus filhos e dos seus companheiros, das suas irmãs, da sua mãe, te trazendo num navio negreiro, com toda sorte de doenças, enfermidades e violências. E esse senhor de engenho tem um brasão com a cruz de Cristo e diz que tudo que ele está fazendo em nome de Deus, me diga se não é razoável que você ache o diabo até um cara legal. Gente, é narrativa. As pessoas conhecem o diabo, porque o diabo ele foi pedagogicamente ensinado pela igreja, nas missas, nos papéis na porta da igreja, nos autos de fé, nas procissões. Se o diabo é o inimigo principal de Deus, e se é em nome de Deus que estão matando e massacrando o meu povo, me digam vocês se a cultura popular não vai usar esse diabo, não vai ironizar esse diabo como fonte de poder. Isso não significa que essas tradições acreditem no diabo. Significa que você tem uma disputa de narrativa, uma disputa de imaginário, uma disputa de símbolos. Eu não estou duvidando da existência do diabo. Quem sou eu? Mas eu estou dizendo que no Brasil colonial, nesse contexto, o diabo significou uma forma de contrapor o sistema escravista, catequético, cristão, patriarcal, racista, misógino. E aí, as cantigas populares de terreiro, que eu amo, verdade, Raquel, se a gente comparar bem, né? Bom, pelo menos a narrativa de Deus e do diabo criada pela cristandade, que sabemos que são narrativas. Existem outras narrativas em que Deus tem outro, né? Em que Deus não foi utilizado em outras, enfim, tradições para fazer tantas atrocidades. Mas na Igreja Católica nós sabemos que foi. Foi em nome de Deus as cruzadas, foi em nome de Deus a colonização, foi em nome de Deus a Inquisição. Então, pera lá, né? O que é isso? E aí você tem as cantigas de terreiro, que eu amo, que elas nos dizem que sociedade é essa que a gente está falando. E a pombagira fala, cuidado comigo, que eu sou o diabo. Ué, em quase 4 séculos foi dito que essas mulheres, né, de alguma forma representam uma resistência ao controle de poder vigente, elas são o diabo. Elas pactuam com o diabo. Elas são bruxas. A pombagira é uma figura de resistência. Sabemos disso. É uma mulher que bebe, que fuma, né? Muitas aí, né, que foram chamadas das mulheres da vida, entre aspas, né? Tiveram na prostituição, tiveram seus cabarés, ajudaram outras mulheres, que tem várias cantigas que falam de pombagira, essas mulheres que ajudam outras mulheres. Peraí, elas são um problema para a sociedade. Elas estão ali na contramão de todo dogma cristão, né? Da bela recatada e do lar. Pombagira não é nem bela, nem recatada, nem do lar. Ela gargalha. A risada, inclusive, era considerada ofensiva na cristandade. Pessoas foram denunciadas por gargalhar. O riso é um problema. O prazer é um problema numa sociedade em que o corpo é o pecado. O corpo é morada de pecado. Aí a gente está lidando com tradições afro-indígenas de que o corpo é o que a gente tem de sagrado. O corpo é sagrado. Né? E não o sagrado no sentido de intocável, né? Que a tradução de sagrado no Ocidente Europeu é intocável. Não, sagrado no sentido de algo que precisa ser cuidado, precisa ser respeitado, precisa ser valorizado.
E a pombagira está ali. A pombagira, obviamente, vai ser considerado o diabo. E a pombagira fala, eu sou mesmo o diabo. Porque, no fundo, ela está dizendo assim, cuidado comigo, moço. Cuidado comigo, moço. É bom você estar atento, moço. E é isso que a pombagira diz. Cuidado. Vocês não sabem se vocês estão mexendo. Cuidado, né? Então, enfim, aí tem uma cantiga que eu amo também, que é Exu que tem duas cabeças. Aí ele leva a sua gira com fé. Uma é Satanás do inferno, a outra é Jesus de Nazaré. Olha a sofisticação metodológica desse povo de terreiro abusado. Está dizendo que Exu tem duas cabeças. Exu é Jesus e Exu é o diabo. Ou seja, Exu não é Jesus e nem é o diabo. Genial. Exu é uma complexidade muito maior do que as nossas definições de diabo e de Jesus, né? Então, é isso que a encruzilhada faz, né? Encruzilhada bagunça, lógica colonial, dualista, linear, né? Que vai botando pares opostos de forma simplista, esvaziada e pobre de narrativa. É pobre de narrativa essa sociedade. E os terreiros não são pobres de narrativa, sabemos bem. São ricos de narrativa, né? Então é isso, meu bem. Acho que era isso tudo aí, né, Faria Bessa? Ai, sou maravilhosa. Primeiro eu quero te pedir perdão porque eu tive problemas técnicos aqui com a minha internet. Me perdoe, né? Eu não. Eu liguei 3 aparelhos para continuar te ouvindo. Diga, gente, se essa mulher não é maravilhosa. Diga se isso não foi uma jornada na história, na pele das mulheres. Todos os terrenos, terreiros, territórios, onde as mulheres continuam semeando, né? E continuam vivendo, independente da narrativa hegemônica, independente das tentativas de magia ocidentalizada, que nunca vai se comparar à resistência das bruxas, né? Eu não sei vocês, né? Na verdade, eu estou vendo o chat aqui bombando, né? Que o povo tá maluco aqui, né? Até a Larissa falou sobre a avó benzedeira dela. Olha que maravilha. Sabia tudo sobre ervas. Olha, eu tenho uma amiga, eu preciso citar a Franciele, ela é bióloga, mas também tem as plantas dela e ela está ali, né? É uma bruxa pronta. Todo dia. Tem a Viviane, que é enfermeira, que também, outra bruxa maravilhosa. Olha, o povo o povo adorou aqui, olha, que conversa maravilhosa. Até a Larissa comentou da Nossa Senhora Aparecida, né? Eu ganhei de presente. Teve o Leonel, um amigo meu, né? Ele foi para Aparecida e trouxe para mim. Olha que maravilhosa, né? E as tradições populares são as melhores, né? Eu tenho uma história com a Nossa Senhora Aparecida, que era a seguinte: eu venho de uma família interracial, então uma família parte de mãe branca, minha família parte de pai, uma família negra. E eu convivi muito pouco com meu pai na infância, começo a conviver com meu pai mais por volta dos meus 10 anos. Então, grande parte da minha infância, né, da construção, aí, toda da cognição da criança, etc., eu convivi apenas com um lado da minha família, sem conviver com pessoas negras do ponto de vista familiar de forma substantiva, né? Uhum. Então eu tinha um grande vazio, que era não me enxergar, não me ver, né? Nem na estética, nem na história, enfim. Mas eu tinha uma amiga que era Nossa Senhora Aparecida, que a minha avó é muito católica. E aí a minha avó tinha Anastácia e Nossa Senhora da Aparecida em casa. E eu me lembro, assim, essa história é muito bonita, porque com todos os conflitos que as crianças passam, eu achava que eu era adotada, porque as pessoas passavam com a minha mãe na rua. Minha mãe era uma mulher branquíssima, de olho verde, loura. Então, eu passava com a minha mãe no parquinho, na rua, as pessoas perguntavam onde você adotou essa criança, né? Esse bombonzinho, né?
Enfim, então isso foi uma coisa que me marcou muito, esse não lugar. Sim. Não tinha mais nenhuma pessoa negra na minha família, parte de mãe. E aí, Aparecida era a minha parente próxima. Porque eu olhava Nossa Senhora Aparecida, que não é só ela vem com os anjinhos, né? Geralmente as imagens com os anjinhos embaixo. Sim, tem anjinho aqui, ó. E aí eu aprendi no Jardim da Infância que anjinho era lourinho. A imagem que é dada para a gente do anjinho é do menino lourinho ou da menina lourinha dos cachinhos de ouro. Uhum. A Aparecida tinha um anjo preto. Então eu queria Sim. ser anjinho. Eu era uma criança católica, negra. Eu falei assim, gente, eu quero ser anjinho. Só que não tinha lugar para eu ser anjinho, nem no livro da catequese, porque o livro da catequese só tinha anjinho louro, nem na escola. Então, Sim. aonde que eu fui achar o meu lugar? Em Aparecida. Eu falei, Aparecida tem anjo preto. Então, eu também posso ser anjinha. E isso me Uhum. dava um conforto, assim. Além de Anastácia, que apesar de estar lá amordaçada, era parecida comigo. Então, essa questão das irmandades negras, dos santos negros, primeiro foi uma estratégia da igreja, né? Porque a Sim. igreja ela tinha que angariar a fé dessa população negra, que era enorme no Brasil colonial, né? Então, como que você catequiza essas pessoas? Você precisa ter pelo menos um ponto de referência. Então, os anjos, os santos negros, eles tinham esse papel. Só É. que o que a igreja não contava? A igreja não contava com a nossa astúcia, né? Como diz aí, Adoro. contava, porque aí a gente vai usar as brechas, né? Vai se organizar por dentro da igreja, com as irmandades e as devoções negras, inclusive para criar, né, frentes abolicionistas. Então, parabéns Sim. para nós, porque realmente a gente herda a dor, né, o banzo, né, que é o que a gente fala da escravização, e com todas as consequências nefastas que a gente tem, né, que estão muito presentes até hoje, até porque faz pouquíssimo tempo essa abolição. Porém, a gente também herda essa inteligência que não é pouca, né? Sim. Nossa, não tem nem comparação. E eu queria aproveitar e recomendar um livro, Rosa Egipsíaca, uma santa africana no Brasil, um trabalho fantástico do Luiz Motti, o historiador, da Companhia das Letras, tá, gente? Não é difícil de conseguir esse material, não. Tá muito tranquilo de conseguir. Esse trabalho aqui é inacreditável. Essa bruxa aqui tem que ser conhecida. Gente, quando eu fiz o curso, né, que você selecionou, e você citou, eu fiquei tão feliz porque eu estava com o livro na mão. Eu disse, eu não acredito, inclusive é documentado, muito bem documentado. Tem as imagens, as fotos dos documentos, né? O livro é fantástico e a gente precisa trazer à tona essas histórias das, das bruxas e entender essa. Eu acho que o que mais me marca na sua fala, e agora eu vou falar uma coisa muito pessoal, né? Que cada pessoa tem como recebe, né, a sua fala. Para mim é exatamente a questão que me toca muito, as vozes que não são ouvidas, mas que estão gritando, que estão trabalhando, que estão produzindo. Se elas não são ouvidas e não são vistas, não é porque elas não estão falando. E essa envolve muito a questão da escrita, né? De aquilo que você falou no começo. E aí eu me lembrei que quando a gente estuda história, né? A história começa com a escrita, antes é pré-história, então significa que toda a história que veio antes não é considerada oficialmente história, é pré-história só porque não tinha as letrinhas. É inacreditável o quanto isso não é questionado, isso não é falado. Então, dizer que é só oralidade, né? Usar a palavra só, ou dizer que não é história se não tem escrita, é uma das violências que eu considero assim, que me chama muito mais atenção, né? Que mexe comigo. A Larissa comentou essa questão, nós buscamos o amor que nos foi retirado. Né? Isso faz
parte exatamente dessa história roubada, né? E eu vou colocar, inclusive, o artigo sobre a Rosa e Mott, né? Na descrição aqui da live, tá, gente? Aqui no. Vou colocar as referências todas para vocês não. Tudo que foi citado aqui, vou colocar na descrição. Quando terminar a live, você já vai para a descrição e já começa a pesquisar por si todas essas referências incríveis. O Luiz Motti é uma grande referência do meu trabalho, né? Porque foi um dos pioneiros a falar de bruxaria e feitiçaria dentro da história, né? Um assunto considerado menor, dentro da própria história, isso era coisa, enfim. Os historiadores que se debruçavam sobre o assunto eram marginalizados, inclusive, né? Então, o Luiz Motti vem de uma tradição em que falar de bruxaria era um problema, era qualquer. Um historiador sério não ia se debruçar exatamente sobre esse tema. E ele está lá desafiando isso, então parte do trabalho que eu faço também no Sabá do Sertão tem tudo a ver com o Luiz, porque o Luiz Motti foi um grande descobridor desses arquivos e também tradutor desses processos inquisitoriais de bruxaria. Então, isso foi fundamental numa época em que esses arquivos não estavam digitalizados na internet, em que você tinha que viajar até Portugal para acessar, né, pensando que são manuscritos de séculos, papel amarelado, se desfazendo, uma letra, muitas vezes, que para entender é muito difícil, um português de Portugal, né, ainda mais, enfim, do século XVI, XVII, XVIII. Então, o Luiz Motti teve uma importância fundamental, né? Então, ele é uma referência. Rosa Egipsíaca é uma história incrível, incrível, que felizmente foi levada para o Carnaval Carioca, né? Fez Sim. aí a Viradouro, vice-campeã do Carnaval Carioca em 2023. E eu convido vocês, porque a Rosa Egipsíaca é uma grande bruxa, é uma grande pombagira, que é essa santa negra do Brasil colonial, né? Então, uma mulher que foi considerada praticamente uma santa, que cria um instituto para proteger mulheres vítimas de violência nesse momento do período colonial. Tudo isso, né, mobilizando a narrativa cristã, né, da igreja, e que, no final, acaba presa pela Inquisição como bruxaria, né? Então, a linha é muito tênue. No meu livro eu falo isso, no Sabá do Sertão. A linha é muito tênue entre você ser santa ou bruxa, né? O que vai demarcar se você é santa ou bruxa é o seu lugar da sociedade, né? Então, a Rosa era uma mulher negra que conseguiu o feito incrível de ser quase santificada, mas uma hora, né, pelos seus próprios questionamentos à estrutura da igreja, porque era uma mulher que estava questionando a própria igreja, dizendo que a igreja, na verdade, não se tratava de fé, mas de interesses dos homens, né? Ela vai ser punida sob a acusação de bruxaria. E aí eu comparo a história de Tranca-Rua e Dona Maria Mulambo, nessa cantiga que eu li aqui, com a história de Rosa, porque Rosa, na verdade, andava junto com um padre. Né? Enfim, tem boatos que eles poderiam, né, ter tido algum tipo de relação amorosa. O Motti fala sobre isso, né? E no final, quando o bagulho fica doido, vou dizer no nosso português aqui, bem nítido, esse padre diz que, na verdade, ele foi enganado por ela, mete o pé e se livra numa boa. Né? E, no final, ela que fica lá nos cárceres, né? Presa, ela foi presa, né, nos cárceres da Inquisição. Então, eu falo que salve Tranca-Rua, né, que se jogou nas labaredas de fogo junto com Dona Maria Mulambo, pelo menos na cantiga que eu mencionei aqui, e não deixou ela sozinha. Né? Então, salve nossos Exus, nossas pombageiras, nosso povo de rua, que não nos deixa na mão, né? E que não nos deixa queimar sozinhas e sozinhos, e nos protegem de toda essa ameaça e sujeira colonialista. Só assim mesmo, para aguentar, né? Para ficar firme. Olha só, o pessoal tá adorando, né? Os membros do canal são fiéis aqui, né? E até teve uma hora que a Larissa, pô, já vai acabar, mas ainda bem que não acabou ainda. Ai, o povo tá... Ó, aqui, hoje a cozinha industrial é machista demais. É bem preciso trabalhar com cozinha hoje. É complicadíssimo. Ao passo em que as cozinheiras são as mulheres, né? A cozinheira é a mulher, mas o chefe de cozinha não. Né? Exatamente.
Destruir o arquétipo da anciã. Até a pessoa falando aqui. Sim, Larissa, é verdade. Leite condensado para bebês. A gente é muito viciado em porcaria na Que sociedade. loucura isso, né? Poções para abortos. Sim, muitas. Ainda temos, né? Com certeza. O Já foi aborto é tão antigo quanto a história da humanidade, né? Sim, com certeza. É. Preconceito. Eu tô me segurando para não chorar, entendeu? Porque é só se levantar, é só a mulher ficar em pé. Isso é suficiente para ela ser massacrada. Mulher não precisa fazer, é só ela continuar respirando e resistindo. A gente está falando aqui, a gente tem uma playlist aqui no canal, Carolina, chamada Sacrifícios Humanos. E eu estou analisando os sacrifícios humanos na Bíblia, na história do começo do judaísmo, e demonstrando que Javé é um deus do sacrifício de crianças, que não tem nada a ver com deuses Moloque, não sei o quê. Era Javé que pedia mesmo, era o culto oficial que pedia. E o pessoal coloca tudo na conta da bruxa, só que a história e os próprios textos bíblicos e os próprios textos hebraicos ali estão mostrando que é Javé que está pedindo o sangue desse povo. Não, e como que essa figura também, né, de Deus e do próprio Cristo, ela vai mudando ao longo da história do catolicismo, né? Sim. Então, Javé é aquela figura do Deus único, cruel, né? Uhum. Esse Jesus de Nazaré, né? Eu super entendo, tem né, muitos intelectuais, pessoas e figuras políticas comprometidas com um cristianismo progressista, né? E que recuperam muito essa imagem do Jesus de Nazaré, né? Do Nazareno, enfim, do Cristo que está ajudando os Mais pobres, popular, né? mais popular. Mas a real, gente, é que a história nos traz muito mais o Javé do que o Jesus de Nazaré. E olha que eu estou longe de ser uma especialista em cristianismo, né? Mas assim. Mas é isso mesmo, não tem dúvida. Não tem dúvida. Você fala assim, porque você tem a visão geral, e tendo a visão completa, não assim, fica evidente os processos, né, sociológicos. Se você, né, especialista em sociologia, a questão fica muito desmascarada as coisas mesmo. Olha, live maravilhosa, Juliana Helena aqui é de casa também. É a questão do sincretismo, né, que foi falado. Meu, perfeita, maravilhosa. Olha, na verdade, tem pouco elogio aqui, porque a Carolina merece muito mais, gente. Sim, Dandara. Nossa. Mimona querida, que é a outra pombagirona que a gente tem aí também, de produção de conteúdo tão importante. Sim. Fortalecendo mulheres. Minha avó materna, que não sei bem a origem, fazia parte das consideradas putas da cidade dela no interior de Minas. Foi reprimida a vida inteira, trabalhava num bando e descobri por acaso. Olha só. Maravilhosa, né? Que incrível, Rejane. Aula sobre o mundo. Olha, eu sabia que essa live eu ia ficar só babando aqui do lado da Carolina, viu? Sinceramente, eu sabia que eu não tenho nem palavras para te agradecer, viu? Quer dizer, eu não tenho palavras suficientes para te agradecer. O que você trouxe aqui, Carolina, é
foi assim um desconforto necessário, uma chamada de atenção importante e também um bálsamo de cura para as nossas marginalidades, né? Tanto que a gente ouve e que isso não é assim. Vai conferir lá o que o homem está dizendo, vai conferir lá o que está em voga, quem está né? O quanto o capitalismo faz as suas magias e a gente demoniza as mulheres, enquanto a gente está sendo levado pelas feitiçarias do sistema, né? E eu acho que todas essas mulheres que passaram e passam constantemente por esses preconceitos. Larissa e eu, por exemplo, nós somos pessoas com deficiência, nós somos autistas, né? E tem tanta coisa que a gente acaba sendo massacrada, né? Por ser quem é, apenas por ser quem é. Eu agradeço demais por você trazer essas mulheres, essas bruxas pretas maravilhosas que são as nossas mães, que são as mães que precisam estar em evidência, né? Regiane, muito obrigada pelo apoio. Carolina é rainha Nagô, olha só, que maravilhosa. E eu quero dizer assim, muito obrigada, Carolina, por toda a construção, por traspassar a vida, o conhecimento, a resistência e a existência tão bela, né? Oxum, né, tá brilhando até não poder mais, assim. Eu agradeço demais por você ter aceitado estar aqui nessa casa que é simples, que não é assim, não tem tanta evidência, né, como outros canais, mas é a nossa construção diária, a nossa resistência diária que faz a gente estar aqui. E muito obrigada mesmo. Eu te admiro e eu te amo demais. Muito obrigada, Carolina. Oh, meu bem, fiquei emocionada agora. Eu que agradeço pelo convite, pelo espaço, né, pela possibilidade de troca, pelo carinho, pelo cuidado também na abordagem, no contato, né? Eu acho que é tão bom quando a gente consegue ser cuidadosas umas com as outras, né? A vida é tão insana, às vezes a gente fica tão atropelada pelas demandas da vida, que são muitas, né? Então, te agradecer, porque desde o contato, né? Desde, enfim, foi tudo muito afetuoso. Então, para mim, é importante estar nesse espaço. A gente tem um trabalho que é mesmo de formiguinha. Eu queria muito que as nossas vozes ecoassem assim para muitas milhares de pessoas, né? Porque eu acho que quanto mais a gente tem espaço, mais a gente faz troca, e é na troca que a gente é nutrida, né? Mas é isso, esteve quem tinha que estar. A gente começa com os nossos passos, às vezes tímidos, às vezes exaustos, né? Porque eu tenho certeza que você faz milhares de coisas para além desse canal. Mas a gente começa, a gente vai com medo mesmo. E é através disso que a gente vai formando as nossas redes, que é um recurso muito importante para a gente sobreviver nessa sociedade tão hostil, né? Então, te agradecer por essa rede, por essas pontes, te agradecer por essas fogueiras, né? Que a gente está falando de bruxa, essas fogueiras não da violência e do extermínio, mas da transmutação. O fogo, né? Esse fogo de Xangô, de Yansan, de Opá, que transmuta, né? Que faz com que a gente se mobilize. Agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui, que nos ouviram, que escreveram, que trocaram, né? Dizer que a gente ainda continua reverberando aí por algumas horas e dias e semanas. Sim. Então, convidar também a irem lá na minha página no Instagram, né? Se puderem seguir, acompanhar, me escrever. Eu sempre respondo às pessoas, pode demorar um pouquinho, mas respondo, né? Também para quem está chegando e conhecendo a Ângela agora, para ir lá na página da Ângela, né, na Tel,
para poder segui-la, acompanhar. E vamos fazer bruxaria juntas e juntos e juntos. Sim, o Instagram, lembrando, é Dandara Suburbana. Vou colocar aqui na tela, a live vai ficar gravada. Eu sei que tem várias pessoas que falam para mim, não vou poder estar ao vivo, vou ver depois, porque, né? Vai ficar gravada, então curtam, compartilhem com o máximo de pessoas possíveis, para a gente reverberar, e já que vão botar fogo, então a gente vai se incendiar e vai incendiar tudo ao redor mesmo. Vamos aproveitar o fogo para nos acender e não para nos consumir, né? É isso aí, gente. Então, sigam na descrição. Acabou a live, corre na descrição. Tem o link do livro Sabá do Sertão para você adquirir. Tem o link do artigo da Carolina. Tem as referências aqui, estão aqui na descrição para você fazer sua pesquisa, para você se aprofundar, seguir a maravilhosa Carolina lá, Dandara Suburbana. No link da bio, daí vai ter os cursos, né? Continuar alimentando esse fogo, porque já que querem nos queimar, a gente acende e ninguém mais para a gente, né? Adoro vocês. É isso aí. Obrigada, viu, gente? Então, um grande abraço. Quer se despedir? Fica à vontade, querida. Só agradecer e deixar um beijo enorme, bom descanso, boa noite, boa semana e resto de semana para todo mundo. Beijo, pessoal. Sexta-feira tem live Tradições Pós-Bíblicas do Sacrifício de Crianças. Não percam às 19 horas, estamos aqui. Até mais, pessoal.